Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Amanda Verardo, a partir de agora, a sua mais nova professora de matemática. Esse não é o primeiro vídeo que eu faço no canal resolvendo prova para o concurso da Polícia Militar. Já tem aqui no canal as provas do ano de 2018 e do ano de 2019. Então tem muito conteúdo para você estudar e aprender matemática para se dar bem nessa prova. Eu não sei se você também já assistiu algum desses outros vídeos, mas a minha orientação é que se você não tentou resolver antes, sozinha essas questões, que você pause o vídeo quando os enunciados aparecerem na tela, porque é muito importante você tentar resolver as questões. Afinal de contas, no dia da prova eu não estarei com você, e aí você tenta fazer suas contas, a sua resolução, e logo depois disso você solta o vídeo e assiste toda a resolução comentada que eu faço. E eu vou ficar muito feliz em ver a sua resolução. Então, se você realmente estudar com esse vídeo, usar algum caderno, algum post-it, alguma folha de resumo, tira uma foto e posta lá no Stories do Instagram, marcando meu Instagram, que aí eu vou conseguir ver a sua resolução e conhecer os seus estudos, belezinha? Olha só, vai começar para valer agora, primeiro enunciado na tela. A tabela mostra a movimentação da conta corrente de uma pessoa em determinado dia. Então, tem a tabela, tem o saldo no início do dia, que era de R$530. Aí houve um pagamento de boleto, menos R$424. Depois um depósito de R$280. Um saque, que a gente não sabe o valor, e um depósito de R$310. E assim, o saldo no final do dia ficou em Y reais. Sabendo-se que o saldo no final do dia era positivo e correspondia a 20% do valor do saldo no início do dia, então o valor de X em reais é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício, que é um exercício de continha de mais e menos, isso mesmo, e porcentagem. Bom, ele fala que o saldo no final do dia era de 20% do valor do início do dia. Então, se você olhar lá na tabela, você vai ter que calcular 20% de quanto? De R$530. E existem muitas maneiras de você calcular uma porcentagem. Pode ser por regra de 3, pode ser por uma divisão direta, pode ser com uma multiplicação direta, ou você transforma a porcentagem em fração. E aí, olha só, a fração correspondente a 20% é 20 sobre 100 e multiplica por 530. Então, eu vou simplificar um zero do numerador com um zero do denominador e um zero do 10 que ficou aqui com um zero do 530. E no final das contas, a gente tem que fazer simplesmente 2 vezes 53, que vai dar quanto? 106. Então, significa o que esse 106? Significa que no final do dia o saldo é de R$106. Então, no caso, eu montei uma equação de primeiro grau para encontrar esse valor e que ele está perguntando no enunciado, que ele chamou de X. Então, no início do dia, começou com R$530. Sacou 424, depositou 280, sacou X reais, então menos X reais, mais um depósito de R$310, no final do dia saldo 106. Somei os números positivos, os números negativos, menos 424, somei o 510 com 330 com 280, deu 1.120. Passei o 106 para o primeiro membro subtraindo e o X para o segundo membro subtraindo. Ele estava subtraindo, passa somando. E aí, juntando menos R$424 com R$106, vai dar menos R$530. Faço a subtração, deu 590. Então, o valor que houve de saque foi de R$590, que para nós é a alternativa B, beleza? Bora para o próximo exercício enunciado na tela. Um carro parte da cidade A em direção à cidade B e, após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, passa pelo primeiro pedágio.
percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades e passa pelo segundo pedágio. Se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 quilômetros, então a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros é... Bom, vamos começar a resolver esse segundo exercício da prova. Ele falou de fração, ele falou de cidade A, de cidade B, de pedágios, enfim, falou um monte de coisa. E pode ser que tudo isso não tenha feito muito sentido para você. Tá tudo bem. Como é que você pode tentar melhorar, facilitar a resolução desse exercício? No meu caso, eu prefiro tentar fazer um desenho, um esquema que represente essa situação. Nesse caso é bem simples, eu traço um segmento de reta, aí coloco as cidades nas extremidades, cidade A, cidade B, marquei 2 pedágios e aí não precisa ser certinho o tamanho da fração que ele falou no enunciado, é só para representar, só para tentar clarear um pouco a matemática para você. E aí nessa distância entre a cidade A e a cidade B, vai ter 2 pedágios. E aí no enunciado ele diz que a distância total não foi dada, mas que a distância da cidade A até o primeiro pedágio é 1/8 da distância total. Então, se a gente considerar a distância total x, a distância de A até o primeiro pedágio vai ser x sobre 8, x dividido por 8. E que a distância entre o primeiro e o segundo pedágio é de 1/5 da distância total. Então, se a gente considerou x a distância inteira, a distância entre o primeiro e o segundo pedágio vai ser representada pela fração x sobre 5. E aí, a distância do segundo pedágio até a cidade B, o enunciado diz que é 459 quilômetros. Ok, então como é que a gente consegue chegar na resposta? Lembrando que o que ele perguntou é a distância da cidade A até o primeiro pedágio, então no final a gente vai ter que calcular esse 1/8 da distância final, ok? Bom, então aqui eu vou somar tudo e igualar a x, porque x para mim é a distância total. Então, x oitavos mais x quintos mais 459 igual a x. Bom, aqui eu fiz o MMC só entre essas duas frações. Então, o MMC entre 8 e 5 vai ser quanto? Vai ser 40. E aí a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes x, 5x. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes x, 8x. 8 mais 5 dá 13. Então, vai ficar 13x sobre 40. E o restante eu estou copiando. Poderia fazer o MMC para todo mundo, deixar todo mundo sobre 40 e depois simplificar a equação toda por 40? Pode, mas o que eu também posso fazer aqui? Eu pego essa fração, passo ela subtraindo no segundo membro, deixo 459 quietinho aqui e aí vou subtrair. E qual é a fração com denominador 40 que vai representar para nós um inteiro com denominador 40? Vai ser o quê? 40 40avos, porque se a gente corta o 40 com 40, volta para o x. Então, essa é a fração equivalente a 1 inteiro com denominador 40. Aí, a gente pode fazer 40x menos 13x, que vai dar 27x, então 27x sobre 40 igual a 459. E você pode estar pensando aí, mas o x pode ficar no segundo membro? Pode, ok? Então, eu vou multiplicar aqui em cruz, ficou 27x igual a 40 vezes 459, e aí você pode também fazer essa multiplicação e depois passar o 27 dividindo, mas eu sempre que for possível tento simplificar. No caso aqui eu vou simplificar o 27 e o 459 por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 459 dividido por 3 dá 153. E mais uma vez, você poderia aqui, faz esse valor vezes 40 e o resultado divide por 9. Mas olha só, quando a gente soma os algarismos, 5 mais 3, 8 mais 1 dá 9.
todo número que soma 9, ele é divisível por 9. Então, eu vou simplificar. 9 por 9 vai dar 1 e 153 dividido por 9 dá 17. Ou seja, 1x é igual a 40 vezes o 17. Eu prefiro fazer assim, em vez de multiplicar o 40 por 459 e depois dividir por 27. Eu prefiro só fazer 40 vezes 17, que dá 680, ou seja, a distância total entre a cidade A e B é de 680 quilômetros. Só que ele não quer a distância total, quer a distância apenas da cidade A até o primeiro pedágio, que vai ser esse 680 dividido por 8, que vai dar 85 quilômetros, que para nós é a alternativa C. E aí, fez sentido a resolução desse exercício para você? Conta aqui nos comentários e eu também quero saber de qual cidade você é, para qual cargo que você está prestando o concurso. Vamos nos conhecendo mais. Enquanto isso, enunciado na tela. Um escritório comprou uma caixa de envelopes que irá dividi-los em pequenos pacotes, cada um deles com o mesmo número de envelopes. Se em cada pacote forem colocados ou 8 envelopes, ou 9 envelopes, ou 12 envelopes, não restará envelope algum na caixa, sabendo-se que nessa caixa há menos de 400 envelopes, então o número máximo de envelopes nessa caixa é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Ele disse que ele está tentando fazer uma divisão aí dos envelopes. E ele falou, olha, se eu colocar de 8 em 8, não vai ter resto, não vai sobrar nada. Se eu colocar de 9 em 9, a divisão também dá certo. Se eu colocar de 12 em 12, a divisão também dá exata. É isso que ele quer dizer no enunciado. Então, a gente tem que encontrar um número que seja divisível por 8, por 9 e por 12. Ele está falando de MMC, de algo que tem a ver com o MMC. Vai ser o MMC? Não necessariamente, porque ele diz que é o número mais próximo que de 400 e talvez ele é um número depois do MMC, um número que é múltiplo do MMC. Vamos começar a fazer a conta para você entender o que eu quero te dizer. Olha só. Vou fatorar os 3 números para encontrar o MMC deles. Então, 8 dividido por 2 dá 4, 9 não dá para dividir por 2, a gente copia, 12 dividido por 2 dá 6. E assim a gente vai continuar, dividindo por 2 de novo, por 2 de novo, depois por 3 e por 3, até que a gente chega todo mundo igual a 1 no quociente, beleza? Ou seja, o MMC de 8, 9 e 12 vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 3, 72. Ou seja, se a gente pegasse o 72 e dividisse por 8, a divisão dá exata. Dividisse por 9, também dá exata. Dividisse por 12, também, o resto dá zero. Só que o enunciado falou que é um número mais próximo do 400, então não é o 72. A gente vai ver, será que cabe 2 vezes o 72? Cabe, porque 2 vezes 72 dá 144. Mas será que caberia mais uma vez o 72? Sim, 72 vezes 3 dá 216. E aí, possivelmente cabe 4 vezes o 72. E 5 vezes? Aí eu fiz o 5 vezes 72, deu 360. E 360, se a gente dividir por 8, por 9 e por 12, a divisão dá exata e é o menor número que vai dar divisão exata para os 3 antes do quê? Do 400, porque o próximo número passa do 400 e com isso a alternativa correta para nós é a alternativa B. E aí a gente vai para o próximo exercício, exercício número 22. Em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas é 1/9. Após se esvaziarem 2 gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1/5. Sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser
Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Ele está falando de gaveta vazia e ocupada. Eu estou chamando de V, poderia ser X e Y, poderia ser A e B, mas aqui eu estou chamando de V e C. V são as gavetas vazias, número de gavetas vazias inicialmente, e C, o número de gavetas ocupadas inicialmente. E ele fala que a razão de vazias para ocupadas é de 1 para 9, 1 nono. E aí ele fala assim, que se a gente desocupar duas, então se tinha C gavetas ocupadas, agora vai ter C menos duas. Agora, as vazias vão aumentar, porque se tinha V, eu desocupei duas, então ficaram duas vazias e por isso vai ter agora V mais duas gavetas. A nova razão de gavetas vazias para ocupadas é de 1 para 5. E isso é sistema linear. E aí a gente vai multiplicar em cruz essas duas proporções e vai resolver o sistema linear. Tem vários métodos. Poderia ser método da adição, da comparação ou da substituição. Aqui eu vou usar o método da substituição, porque automaticamente uma das incógnitas já está isolada. Então, C vezes 1 é C, V vezes 9, 9V. O C já ficou isolado, facinho da gente substituir na outra equação. Então, eu já poderia até no lugar desse C colocar 9V, mas não tem problema. Primeiro eu multipliquei 5 vezes V mais 2, igual a C menos 2 vezes 1, que vai dar o próprio C menos 2. Distribui o 5, 5 vezes V, 5V, 5 vezes 2, 10. E aí, eu vou tirar o C e aproveitar que ele já estava isolado aqui, no lugar dele coloco quem? 9V. Então, vai ficar 9V, a gente une os termos semelhantes, letra com letra, número com número, vai ficar... Eu vou passar a letra lá para o segundo membro, no caso é incógnita, tá, gente? Chama incógnita. 9V menos 5V vai dar 4V. Ai, mas pode, Amanda? Pode, gente, pode. A equação é como se fosse uma balança, então não tem problema. Menos 2 vem mais 2. 9 menos 5, 4. 4V igual a 12. Qual é o número que vezes 4 dá 12? É o 3. Então, V é 3. Mas será que a resposta final já é o 3? Não, porque ele quer saber quantas gavetas ocupadas passou a ter no final. Então, a gente volta, encontra o C, 9 vezes 3, 27, e aí, se ele desocupou duas, o que vai acontecer? 27 menos 2, 25, que para nós é a alternativa A. Show de bola? Bora para o próximo exercício, exercício número 23, enunciado na tela. Em uma caixa havia 150 peças, das quais 30% estavam enferrujadas e, portanto, não podiam ser utilizadas. Das demais peças, 20% apresentavam defeitos e também não podiam ser utilizadas. Considerando-se o número total de peças da caixa, é correto dizer que o número de peças que podiam ser utilizadas representava... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício, que é um exercício de porcentagem, muito tranquilinho de fazer. Inclusive, se você quiser estudar mais sobre porcentagem, tem um vídeo meu explicando várias maneiras de você calcular a porcentagem sem ser utilizando a regra de 3 e tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Coloca lá na barrinha do pesquisar porcentagem Amanda que vai aparecer para você o vídeo e você estuda mais. Olha só, inicialmente tinha 150 peças, só que 30% estava enferrujada, não dava para usar. Então, a gente tem que calcular 30% de 150. Eu transformei a porcentagem em fração, 30 sobre 100, simplifico um zero do 150 com um zero do 100, um zero do 30 com um zero do 10 que ficou, vai ficar 3 vezes 5, 45, dividido por 1 dá 45, ou seja, 45 peças não dava para usar. Aí ele fala assim, do restante, 20% outra coisa. Então, cuidado com esse do restante, das que sobraram, porque vai ter que pegar os 150 e subtrair 45, que vai dar 105. Não pode ser calcular 20% de 150, que vai dar errado. E outro erro que também pode acontecer, tem aluno, tem concurseiro que soma 30% com 20%, 50%, calcula 50% de 150. Não, não é isso. Então, vamos continuar aqui na linha de raciocínio certa.
20% de 105 é 20 sobre 100 vezes 105. Simplifiquei um zero do 20 com um zero do 100. Não tem outro zero para simplificar, não pode simplificar esse zero do 105, hein? 2 vezes 105 dá 210, dividido por 10. Simplifica agora sim um zero com zero. 21 dividido por 1 dá 21. E aí a gente vai subtrair esse 105 menos 21 vai dar 84. Ou seja, no final das contas só dava para usar 84 peças. Mas ele quer saber quantos por cento esse 84 representava em relação ao total inicial. Então, quanto que é 84 sobre 150, só que em porcentagem? Também tem várias maneiras de calcular. Olha só esse jeito aqui, ó. Você pega o 84 e divide ele por 3. Você já vai entender por quê. 84 dividido por 3 dá 28. E 150 dividido por 3 dá 50. E eu fiz de propósito, porque uma porcentagem não é uma fração sobre 100? E como que eu poderia, do 150, chegar no 100? Eu divido por 3 dá 50. E o 50 vezes 2 vai dar 100. 28 vezes 2 dá 56. Porque o que a gente faz no denominador tem que fazer igual no numerador para não alterar a resposta final. 56 sobre 100 é igual a 56%, o que para nós é a alternativa C. E aí, fez sentido a resolução desse exercício para você? Exercício número 24. Para percorrer um determinado trecho de estrada, um carro com velocidade constante de 80 km por hora gasta 45 minutos. Se esse carro percorresse esse mesmo trecho com velocidade constante de 100 km por hora, gastaria, dado quilômetros por hora, expressa o número de quilômetros percorridos em 1 hora. Volta a tela aqui comigo. Esse exercício dá para fazer de um jeito bem rápido, porém tem que prestar atenção, porque senão você vai falar assim, era pegadinha? Não, não é pegadinha. Olha só, ele está relacionando aí a velocidade com o tempo, certo? Para 80 km por hora, demora 45 minutos. Se ele for a 100 km por hora, quantos minutos? Não sei, mas vamos pensar. Se ele aumenta a velocidade, ele vai demorar mais ou menos tempo para chegar? Vai demorar menos tempo para chegar, considerando que não vai acontecer nenhum imprevisto, mais velocidade, menos tempo dura a viagem. Então, a relação ela é o quê? Inversamente proporcional. E é aqui que o pessoal erra, porque tem gente que até monta a regra de 3, mas aí chega lá, bonitão, bonitona, e multiplica em cruz. E não. Se você for fazer já a equação direto daqui, é direto e reto, na inversamente proporcional. Esse negócio de já multiplicar em cruz direto é quando a relação entre as grandezas é diretamente proporcional. X vezes 100 dá 100x igual a 80 vezes 45. Ou, Amanda, mas parece que eu lembro que meu professor multiplicava em cruz até mesmo quando era inversamente proporcional. Então o raciocínio é o seguinte, você copia uma fração e iguala ao inverso da outra fração. Então, se aqui era 45 sobre x, vai ficar o quê? X sobre 45. Aí, se você inverte a fração, já inverteu mesmo, né? Aí você multiplica em cruz, ok? X vezes 100, 100x, olha só, igual a 80 vezes 45. Bom, então eu vou passar o 100 dividindo. Simplifico, né? Porque adoro daquela simplificada. Olha, corto 0 com 0, vai ficar 8 vezes 45 dividido por 10. Se quiser, pode simplificar o 8 com 10. O 8 vai ficar 4 e o 10 vai ficar 5. E eu sou a viciada da simplificação. Simplifico o 45 e o 5 por 5. Aqui vai ficar 1 no denominador e aqui vai ficar 9. Aí é só fazer 4 vezes 9 que dá 36 minutos, que para nós é a alternativa D. E aí, facilitou a resolução desse exercício? Fala a verdade. Vamos para o próximo. Enunciado do número 25. A média das idades dos 5 jogadores titulares de um time de basquete é 22 anos. Um dos jogadores titulares desse time, que tem 20 anos de idade, sofreu uma lesão e foi substituído por outro jogador, o que fez com que a nova média das idades dos 5 jogadores do time titular passasse a ser de 23 anos.
Então, a idade do jogador que substituiu o jogador lesionado é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Tinha 5 jogadores e um deles tinha 20 anos. E aí, se calculasse naquele momento a média desses 5 jogadores, daria quanto? Daria 22 anos. Então, olha só como que eu representei inicialmente essa resolução. Não saí fazendo conta, montei um esqueminha que faz sentido para mim. Olha só, 20, que é a idade de um jogador, mais a idade do segundo jogador, do terceiro, do quarto e do quinto, que a gente não sabe. Chamei de J2, 3, 4 e 5. Tudo isso dividido por 5, porque a média não é somar e dividir por 2, é somar e dividir pela quantidade de elementos considerados, nesse caso 5 jogadores, tudo isso dá 22. Aí o que aconteceu? Esse amiguinho foi lesionado, foi embora. Aí no lugar dele entrou um novo. Só que a gente sabe a idade dele? Não. Mudou a idade dos outros jogadores? Também não. Continuou o amiguinho J2, 3, 4 e 5. Vamos continuar com 5 jogadores, então vai continuar dividido por 5. Só que agora a nova média é de 23 anos. Como será que a gente vai fazer para encontrar a idade do novo jogador? Então, olha só. Como isso daqui não está mudando, eu vou chamar de S, a soma das idades dos outros jogadores. Eu vou falar aqui 20, que é a idade do primeiro jogador lá, mais a soma das idades dos outros jogadores, dividido por 5 dá 22. E a idade do novo jogador, mais a soma dos outros, dividido por 5 dá 23. Por quê? Aqui a gente só tem uma incógnita, é facinho de encontrar ela. É só multiplicar em cruz, 20 mais S é igual a 5 vezes 22, que dá 110. Passo 20 subtraindo, 110 menos 20 dá 90. Ou seja, a soma das idades de todos os outros jogadores é 90 anos. Então, no lugar de S aqui, a gente tira o S e coloca quanto? 90. Então, vai ficar N mais 90 dividido por 5 dá 23. Então, de novo, é uma proporção aqui que... só tem uma incógnita, facinho de encontrar. 5 vezes 23 dá 115, N mais 90 igual a 115. Passo 90 subtraindo, 115 menos 90 vai dar o quê? 25, ou seja, a idade do novo jogador é de 25 anos, o que para nós é a alternativa A. E aí, fez sentido? Então, bora para a próxima questão, exercício número 26. Uma loja tem uma caixa cheia de tapetes e irá formar com eles pilhas, cada uma delas com o mesmo número de tapetes. Se forem colocados 12 tapetes em cada pilha, não restará tapete algum na caixa. E se forem colocados 15 tapetes em cada pilha, serão feitas 2 pilhas a menos. E também não restará tapete algum na caixa. Assim, o número de tapetes que há na caixa é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. A gente sabe inicialmente o número de tapetes? Não sabe, então eu estou chamando de X. E a gente sabe inicialmente o número de pilhas que ele ia conseguir fazer? Não, então eu chamei de Y. E aí, se a gente colocar 12 tapetes em cada pilha, fizer... Y vezes 12, o número de pilhas vezes a quantidade de tapetes nela vai dar o total de tapetes. Só que se ele diminuir 2 pilhas, ele vai ter que colocar o quê? 15 tapetes. Ele fala, se colocar 15 tapetes, diminui 2 pilhas. Então, 15 passa a ser o novo número de pilhas feitas, só que 15 tapetes, no caso, e o número de pilhas vai ficar representado por Y menos 2. O total de tapetes não muda, por isso que eu continuei colocando igual a X. Ok, então o X já está isolado. Eu vou substituir 12Y na outra equação. No lugar do X, eu tirei o X e coloquei 12Y e vou distribuir aqui o 15. 15 vezes Y dá 15Y, 15 vezes menos 2 dá menos 30. Igual a 12Y, passo o 12 subtraindo e o 30 que está subtraindo passa somando. 15 menos 12 dá 3, nesse caso 3Y. Igual a 30, qual é o número que vezes 3 dá 30? É o 10. Então, o Y dá 10. 10 o quê? 10 pilhas inicialmente. Só que ele quer o número total de tapetes. Então, tem que fazer 10 vezes 12, que vai dar 120. 120 tapetes, o que para nós é a alternativa E. Tá entendendo a resolução dos exercícios?
Deixa aqui nos comentários a sua crítica, a sua sugestão para a gente poder melhorar a qualidade dos próximos vídeos. Bora para o próximo enunciado, questão número 27. Uma pessoa comprou empadas e coxinhas, num total de 30 unidades, e pagou R$ 114. Sabendo-se que o preço de uma empada é R$ 3,50 e o preço de uma coxinha é de R$ 4, então o número de coxinhas compradas foi... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. De todas as provas que eu já resolvi da PM, todas aparece sistema e aparece mais de uma vez. Então, aceita que dói menos. Tipo assim, vamos aprender a fazer isso daí. A gente tem que começar dando nome aos bois. Vamos falar assim, bem no português, bem no caipireza, assim. Vamos dar nome aos bois. Número de empadas, a gente sabe? Não sabe. Então, eu vou chamar de X. Número de coxinhas, a gente sabe? Não sabe. Então, eu vou chamar do quê? De Y. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas pode ser que dê até mais fome depois de resolver esse exercício. E aí, olha só, quantos salgados ele comprou no total? 30. Então, X empadas mais Y coxinhas vai dar o quê? 30 salgados. E quanto que ele gastou para comprar esses 30 salgados? Ele gastou R$ 3,50 para cada empada, mais R$ 4,00 para cada coxinha. Tudo isso junto deu R$ 114. Então, montamos as duas equações e agora a gente precisa resolver. Vou usar o método da substituição. E aí eu falo que o método da substituição, ele é easy. Você isola, substitui e encontra as outras variáveis. Então, eu vou isolar aqui o x na primeira equação. Então, o x vai ficar igual a 30 menos y. Vou substituir, então aqui eu vou substituir na outra equação. Isolo em uma, substituir na outra. Copio aqui a outra equação, só que no lugar do x eu vou colocar quem? 30 menos y. Distribui o 3,5, vai ficar 3,5 vezes 30, 105. Menos 3,5y mais 4y é igual a 114. Passo 105 subtraindo. Menos 3,5 mais 4 vai dar meio positivo. 114 menos 105 dá 9. E o meio que está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Ai, Amanda, dividir por meio? Dividir por meio, anota aí. É a mesma coisa que multiplicar por 2. Para facilitar a sua vida e você sempre fazer as contas mais rápidos. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. 9 vezes 2, 18. Ele comprou 18 coxinhas, o que para nós é a alternativa C. Belezura? Bora para o próximo exercício. Exercício número 28. A tabela mostra o tempo de cada uma das 4 viagens feitas por um ônibus em certo dia. Então, primeira viagem demorou 1 hora e 20 minutos, segunda viagem 1 hora e 15 minutos, terceira viagem 1 hora e 20 minutos e a quarta viagem a gente não sabe. Se o tempo total gasto nas 4 viagens juntas foi de 5 horas e 25 minutos, então o tempo gasto na quarta viagem foi de... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar também na resolução desse exercício. Na matemática, a gente sempre tem vários caminhos para chegar na resposta. Esse daqui é um caminho que eu escolhi. Com certeza você pode ter tentado fazer e ter conseguido também de uma outra maneira, usando cálculo mental, sem transformar a hora em minuto e tá tudo bem. Olha só, eu transformei tudo em minutos. 1 hora e 20 minutos é igual a quantos minutos no total? 1 hora são 60 minutos. 60 mais 20, 80 minutos. Então, a primeira viagem demorou 80 minutos. Transformei a segunda viagem 75 minutos. E a terceira viagem, 80 minutos. Aí ele falou que no total foram gastas 5 horas e 25 minutos. Então, 5 vezes 60 vai dar 300. 300 mais 25, 325 minutos no total. Então, eu somei 80 com 75 com 80, que dá 235, e subtraio esse valor do 325, que vai dar 90 minutos. E 90 minutos não tem nas alternativas. Então, a gente tem que entender
quanto que isso é em hora e minuto. Então, 90 é a mesma coisa que 60 mais 30, que vai dar 1 hora e 30 minutos, 1 hora e meia, que para nós é a alternativa B. Beleza? Bora para o próximo exercício, que é o penúltimo da prova. Desanima não, que essa vaga é sua. Para uma reunião, foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em 2 garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café em mililitros contida em uma garrafa térmica era de... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Ele falou, olha, tinha café, 5 litros de café, consumiu 75% dessa quantidade e o restante colocou em 2 garrafas. Então, vamos pensar no restante? De 100, consumiu 75, sobra quanto? Sobra 25%. E a resposta está em mililitros. Então, também vamos transformar litros em ml. E essa transformação a gente faz como? Multiplicando por 1.000. Cada 1 litro, 1.000 ml, 1.000 mililitros. Então, 5 litros vai dar quanto? 5.000 mililitros. Ok. Então, agora a gente vai calcular quanto que é 25% de 5.000. Se você quiser fazer assim uma conta só para chegar na resposta, para 25%, você divide o total por 4. Só que aqui eu transformei a porcentagem em fração, simplifiquei o zero com zeros e ficou 50 vezes 25, que vai dar 1.250. 1.250 o quê? Mililitros, ml. Só que essa quantidade foi dividida em 2 garrafas, então faça a divisão por 2 e vai chegar em 625 ml, que para nós é a alternativa B. E agora a gente vai para a última questão da prova. Fica, mas essa questão fica aqui, não vai embora não, enunciado na tela. A figura mostra 2 salas, A e B, ambas retangulares, com medidas em metros. Então, tem a sala A com as dimensões x mais 3 e x metros, e a sala B com 8 metros de comprimento e x mais 1 metros de largura. Sabendo-se que as 2 salas têm o mesmo perímetro, pode-se afirmar que a área da sala A em metros quadrados é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Bom, ele falou que as 2 salas têm o mesmo perímetro e ele quer saber a área da sala A. Então, a gente vai precisar, para calcular a área, para fazer comprimento vezes largura, a gente precisa do valor do x. Então, para encontrar o valor do x, a gente vai usar essa informação que os perímetros são iguais. Como que a gente pode escrever o perímetro da sala A? X mais x mais x mais 3 mais x mais 3, que é a soma de todos os lados, dos 4 lados do retângulo. X a gente soma com x, vai dar 4x, 3 mais 3, 6. E essa é a expressão do perímetro da sala A. Da sala B vai ser 8 mais 8, mais x mais 1, mais x mais 1. Ou seja, x mais x, 2x, 8 mais 8, 16, 1 mais 1, 2, 16 mais 2 dá 18, 18 mais 2x. Se o perímetro da sala A é igual ao perímetro da sala B, então eu vou falar que 4x mais 6 é igual a 18 mais 2x. Junta x com x, número com número, passa o 2x subtraindo, o 6 passa para lá subtraindo, fica 4x menos 2x, 2x, e 18 menos 6, 12. 2x dividido, o 2x dividido por 2 dá x, 12 dividido por 2 dá 6, ou seja, o x vale 6 metros, a gente tira o x no lugar dele e coloca 6, 6 mais 3 vai dar 9, 9 vezes 6 dá 54, 54 metros quadrados, que para nós é a alternativa D. E aí, você gostou da resolução dessa prova? Te ajudou? Você já está uma pessoa melhor em relação à matemática depois desse vídeo? Eu espero que sim. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e, tão importante quanto tudo isso, é também compartilhar esse vídeo com os seus outros amigos e amigas que também estão estudando para o concurso. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!